Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu quero fazer um breve comentário com você sobre assassinatos, mortes de crianças, inclusive pelos órgãos de segurança pública. Quando eu leio aqui dois versículos, Provérbios capítulo 29, no versículo 15, fala assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo é a vergonha de sua mãe. Geralmente quando o Salomão usa esse termo, mas a criança entregue a si mesma é a vergonha da sua mãe, está porque na época a mulher era muito mais doméstica, tinha mais proximidade, vamos dizer assim, educacional com a criança. E até na minha época, por exemplo, minha mãe era do lar, e a mulher do lar trabalha muito, tinha mais tempo com os filhos, então tinha que ver todos os problemas, levar para o pai ajudar na correção, entre outras questões educacional, porque se faz com o casal. O que se ouvia na escola tinha que trazer para os pais, se bem que as mães têm muito hábito de passar a mão na cabeça do filho e até esconder dos seus maridos certas coisas, achando que isso faz parte do amor. Mas Provérbios 20:20 também diz assim: o que é seu pai e a sua mãe amaldiçoa, apagar-se-á sua lâmpada nas mais densas trevas. Conclusão: filho ou filha que se opõe ao seu pai e à sua mãe, a sua vida terá limites, obscuridade, ou serão ceifados fora do tempo. Nós sabemos que desde o princípio Satanás tem uma fúria contra o ser humano, uma vez que Deus tinha lançado uma promessa para o casal lá no jardim, e a promessa era o seguinte: crescei, multiplicar. Em outra linguagem, vocês povoarão a terra de bem. E Satanás foi entrando desde o seu diálogo com Eva, e veio entrando, corrompendo o ser humano. Através de Caim trouxe o assassinato, e nós vemos ali no texto do dilúvio, em Gênesis capítulo 6, versículo 11, que para melhorar a situação, ele coloca vamos colocar lá, Deus coloca uma palavra que nos pesa no coração. Quando ele diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Olha para o Brasil hoje. Corrupção, você vai montar um evento de esporte, tipo é aquilo que nós estamos vendo das empreiteiras da Copa do Mundo, e essa baixaria das Olimpíadas, que até uma ciclovia, coisas feitas para melhoramento, tudo desaba. Empreiteiras envolvidas em coisas erradas, trabalhando para construir. Quando nós olhamos, nós vemos a corrupção no sentido de que todos os aspectos daquilo que você faz, o ECA, Estatuto da Criança e da Juventude, onde o pai e a mãe se tentar ser enérgico e a criança se sentir, vamos dizer, constrangida ou maltratada, vai fazer denúncia aos pais que vão para psicólogo, leis que proíbem os pais de educar. E por outro lado, nós estamos vendo que a correção da sabedoria. Muitas pessoas hoje que são velhas, teve pais e mães rígidas, que são idosos, na verdade. Muitas pessoas da meia idade tiveram uma boa educação, mas o que fazer com uma estrutura corrompida? Por outro lado, sabendo-se que o inimigo tem um ódio para desumanizar o ser humano, eu gosto de frisar muito esse texto de 1 Reis capítulo 11, quando fala que Salomão, devido às suas complexidades sentimentais, suas incontinências, sede por poder, ter casado com muitas as mulheres, ter filho de educações diferentes, e ele mesmo não foi um pai o suficiente para impor tanto cabresto nas suas esposas. Quando eu digo cabresto, estou dizendo ser cabeça, um homem que trouxesse para o seu Deus, ficou vendido ao misticismo, terminou a sua vida de maneira assim que Deus estava irado com ele, a ponto dele mesmo estar levando os seus filhos a sacrifício a Moloque. Em outras traduções, nasciam ou sacrificavam. Nós estamos num mundo que é a favor do assassinato de criança, mesmo no ventre. Uns alegam que por estupro, outros alegam assim, se a mulher não tiver vontade, engravidou e achar que não quer ter, tem o direito de tirar. Então, na verdade, nós colocamos a vida humana como se fosse propriedade
de autoridades humanas, que não vai chegar a 100, a 120 anos o poder, vão morrer e vão passar, mas esses para, no seu momento de poder, ou por causa do feminismo, ou por causa disso ou daquilo, colocando a família de maneira errônea. Por exemplo, com homens e sustentando criança e educando como quer, dando total liberdade, principalmente o prazer libertino dando à criança, porque um casal de macho com macho ou de fêmea com fêmea, para fingir esse novo estilo de família, eles não vão ter pulso para uma criança, vão querer dar tudo dizendo que são amorosos, vão querer conquistar com presentes, é tipo pessoas carentes, aquelas pessoas que dão festas, churrascos, etc., fim de semana, e dizendo, as pessoas ficam na minha casa porque gostam de mim, não vão lá porque a teta da vaca tá jogando leite à toa. Mas quando você estava na crise, na enfermidade, para meditar, quem foi lá te dar um comprimidinho pequeno, pelo menos que seja. Então, numa geração corrompida, nós entendemos que precisamos tomar uma nova postura. Por que as crianças hoje em dia, elas estão sendo por Satanás, vamos dizer, desumanizadas, criminalizadas, dessocializadas, desfamiliarizadas e mortas? Por quê? Porque há falta de estrutura familiar. E a falta de estrutura familiar nós vemos assim nas mínimas coisas. O casal está indo mal no namoro, no relacionamento, e insistem em ficar junto e casar. Acham que gostam. Na verdade, pai e mãe não concordam com a relação, eles querem fugir e furtar. Os pais antigos aí, pais de 60, 70 anos, os que não bebem, teve a sua temporada de bebida, de infidelidade, então criou uma nova geração que já vinha sem uma estrutura emocional e automaticamente sem uma estrutura espiritual. E nisso, uma estrutura social não forte, porque às vezes era honesto, trabalhador, mas era um homem, vamos dizer assim, pagava suas contas, mas vivia a vida no boteco. O filho cresceu longe do pai, mesmo vendo o pai todo dia no trabalho ou quando chegava, sem ver as casas que cresceram enfomentadas por brigas e contendas. Aí nós temos também a infelicidade daquelas mulheres que são mães de vários filhos de pais diferentes por tentativas, 1 ou 2 casamentos, ou mesmo aquelas que são mães solteiras. Eu conheço umas que qualquer um que encostou gerou um filho. Se fosse de pessoas, e a maior parte dos filhos de pessoas que já vinha de uma desestrutura familiar, e uma mãe automaticamente ferida, magoada, que depois vivia ou das esmolas, ou na situação de pobreza, ou correndo para fazer aqueles trabalhos dignos, faxina, isso, aquilo, mas não tinha um suporte, não era uma mãe presente, porque não constituiu uma família com um varão para poder ter ali a presença de uma disciplina, uma conduta que vinha da área familiar a espiritual, e isso inclui a social, a trabalhista. Então, nós vemos que chegou num ponto agora em que está faltando totalmente uma investida mesmo de todo ser humano, uma ponderação. E eu gosto de frisar muito Gênesis 6, porque a terra estava corrompida e violenta. E hoje em dia é só olhar para o Brasil, não preciso olhar nem para as outras nações, que lá tem problemas também. A televisão mostra isso, a internet mostra isso, mas nós estamos vendo, por exemplo, no nosso país, onde a política não tem caráter, onde os religiosos não têm caráter. Nós temos supostos ministros de Deus com título de bispos e pastores apoiando grupos feministas, grupos que querem legalização de aborto, e o próprio líderes dizendo-se a favor do aborto. Em outras situações nós sabemos o plano governamental oculto para controle de natalidade, exatamente porque mostra que o ser humano, na visão deles, se perdeu. Mas isso não dá direito deles irem eliminando quem eles querem, dizendo que vai ficar a nata do tudo pode. E essa geração de criança, nós temos que ver que elas têm com elas já a visita do diabo desde pequeno, a rebelião e outras situações. Aí nós chegamos aonde eu queria dizer, por exemplo,
Nós vemos, eu estava olhando, por exemplo, que até a televisão, os desenhos, prega para as crianças, por exemplo, o homicídio, o suicídio, mas prega ele de maneira oculta. Prega a rebelião de maneira oculta. Prega como? Eu já disse em outros vídeos, vou dizer nesse, só olhar o desenho do Pica-Pau. Bateu, levou. É só você olhar Tom e Jerry, mecanismos de alta defesa, um contra o outro. E isso vai colocando na pessoa que tudo aquilo que vier contra a vontade dela, ela tem direito de se impor sem pensar nos direitos alheios. Eu lembro uma vez que hoje, uma irmã comentando comigo sobre a Peppa, o desenho da Peppa. A Peppa, lá os pais dela foi fazer uma viagem com ela, e nesta viagem no carro tinha um GPS até que chegou na frente de um lago e não tinha mais para onde ir. O GPS indicando que era para ele entrar no lago. Ele podia entrar no lago e vai nessa, e de repente quando você assiste o desenho, você vê que o pai dela vai com o carro e o carro deles formaria-se um barco. Mas ele não sabia daquilo. E quantas crianças brincando com situações, com brinquedos, acabaram se jogando em piscina acreditando que eles podem. Até no Brasil nós temos história de crianças que se vestiram como os super-heróis, acreditando naquele poder que ele podia, e se jogou de algum lugar pensando em voar. Talvez uma, vamos dizer, mensagem subliminar, uma mensagem neurolinguística na cabeça daquela criança, um significado com o outro. E nós vemos também, eu lembro que uma vez assisti o Teletubbies e eles assistiram, tinha uma criança, isso há 20 anos atrás, ela assistiu o Teletubbies e como eu ajudava a cuidar dela, os desenhos estavam pulando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e de repente olhando aquele desenho, parou, a minha mente abriu que ele estava pregando a rebelião, porque não podia ir, ele ia querendo dizer insista, ainda que outras digam que não, insista aí. Aí eu olhei para ela, eu tinha o hábito de fala, meu pai eterno, ela, meu pai eterno, ela sempre falava isso. Aí aquele dia eu falei, diga para mim, meu pai eterno. Ela falou, não vou falar meu pai eterno nada. E eu entrei na frente da televisão e ela tentou levantar a mão para mim. Eu já falei para a mãe dela, que é como minha mãe, não entra. Já desliguei a televisão e falei, você vai falar pai eterno. Você vai pedir desculpa de levantar a mãozinha e corrigirmos aquilo, a partir daquilo voltamos ela no lugar. Mensagens subliminares. Então, quando você olha para a desestrutura da família, e cada vez hoje os casais se encontram no pancadão, no baile funk ou na festa rave, ou não sei na onde, nasce filhos indesejáveis, vai colocar para uma sogra que já está com um filho ou uma filha rebelde e vai criar um neto ou uma neta no mundo da rebelião. O que vai acontecer com isso tudo? Mais pessoas crescendo, desumanizada, dessocializada, pessoas na rebelião, pessoas que não vai ter o valor e o reconhecimento do seu próximo, vai querer ser autossuficiente, não vai entender nem a ideia que a família é um conjunto, por não serem hoje pessoas fiéis na fé, na prática da fé, também não conhece a história da igreja que se firma como um corpo, como um grupo, não terão educação moral, nem espiritual, nem familiar, nem social, porque hoje nas escolas professores e professoras não podem corrigir, aqui no estado de São Paulo já passa de ano sem estudar, e entre outras coisas, como eu já citei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa nova geração de políticos que está indo lá para fazer o desejo dos outros em nome do se aposentar, com o Estado dizer que faz parte da geração que mudou os pensamentos, que ampliou a visão. Nós íamos à cartilha da libertinagem para querer entrar nas escolas, para querer desumanizar, implantar tudo ao contrário, e ao mesmo tempo querendo proibir o ensino da fé vamos dizer assim, nas instituições educacionais. Nós estamos vendo de tudo, mostrando que o que Jesus falou é uma verdade, vai estar como nos dias de Noé, uma geração o quê? Corrupta e violenta. E aí você fala, aonde você quer terminar com a questão da polícia matando criança? Bom,
as instituições de segurança foram feitas para combater. Uma vez que receberam a dica de combater, eles vão. Só que hoje em dia essas instituições não têm mais o respeito que deveria, até porque elas também estão cheias de corrupção no meio delas. O crime se organizou e tem mais poder de fogo do que eles. Então eles estão andando com medo da própria vida, e os números de assassinato de ambos os lados, tanto do crime como da polícia, assusta, porque não é um plano de Deus, assassinato todo dia, toda hora, dessa maneira, por bala perdida, não existe mais. O fuzil mesmo, você vê o poder daquilo, fura e mata um inocente dentro de casa, como atinge crianças. O Rio de Janeiro é um lugar que nós vemos muito disso. E agora, quando você olha para o Estado sucateado, investir no quê? Um Estado que não... Tipo o Rio de Janeiro já não tem educação, já não tem governo, mas aumentando as dimensões dos seus gastos. Brasília, em plena época de crise, vai pegar um dinheiro que de qualquer maneira a Câmara tinha um direito, mas é dinheiro do povo, e de revogar para lugares bons 320 milhões para fazer mais pavimentos de conforto para os excelentíssimos deputados. Está entendendo? O que eu quero terminar te dizendo é uma pura verdade. Essa verdade. Então a polícia já vai com medo. Errado ou não no seu processo, a primeira coisa que eles pensam hoje, ou que qualquer ser humano está pensando, é uma maneira dele conservar-se vivo. Ele não quer saber quem está fora. Então, a criança já está no caminho errado, desumanizado, dessocializado, desfamiliarizado, rebelde, insubmisso, cresceu imperativo já na mão de Satanás. E o versículo que eu li aqui de Provérbios se cumpre desta maneira. Infelizmente, quando se diz em 20:20, o que a seu pai e sua mãe amaldiçoa, reprova eles, não segue preceitos. Ou os pais que não tiveram esses preceitos para dar, amaldiçoar os seus filhos, que em troca vai amaldiçoá-los e terminar no mal. Pense nisso, reflita. Você que ainda vai se casar, pensa com quem, pense para quê, volte a estudar, voltemos nós ministros a investir com mais seriedade. Porque nós estamos dizendo que crianças é a igreja de amanhã, mas com a firmeza que os seus pais têm, com o pouco que os ensina, com os poucos que os pais de hoje conhecem, eu posso te afirmar que se a criança não é igreja hoje, conhecedora hoje, amanhã também ele não será um cristão, porque ele não viverá para ser tal. Pense, reflita e que Deus abra os olhos do nosso entendimento e a nossa habilidade, que Ele renova nossos dons, nossa ousadia, nos dê estratégia para ministrar a essa nova realidade desse mundo perdido à beira do caos.